Amado, eu gostaria de pensar que esse ano de 2023 é um ano bastante especial para a nossa igreja, né? É o ano que a nossa igreja completa 40 anos. Na verdade, são mais de 40 anos. 40 anos quando ela foi oficialmente organizada como igreja. Mas é uma data muito especial. E nós estamos aí na campanha para reformar a igreja, para receber as nossas irmãs que virão de várias cidades aqui do Mato Grosso para o Congresso das Mulheres. Em setembro temos o Congresso de Jovens aqui na igreja. Então, esse momento de festa, de celebração, de gratidão a Deus, eu gostaria de convidar os amados irmãos, então, para a gente pensar nessa noite, no livro de Josué, lá no capítulo 3. Abra então a sua Bíblia e nós vamos ler a palavra de Deus nesse momento. Assim diz a palavra do Senhor. Josué, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel, partido de Sitim, vieram até ao Jordão, e pousaram ali, antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis, vós também do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram-se, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor, vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigaseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão adiante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pouse nas águas do Jordão,
serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo o Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Eu gostaria de convidar os amados irmãos para hoje à noite pensar sobre esse tema, um passo a mais rumo à vitória. O primeiro destaque que eu quero fazer é que a nossa obediência glorifica o Senhor. A nossa obediência glorifica o Senhor. A Bíblia diz que no verso de número 2, o verso de número 2 diz assim: sucedeu-se ao fim de 3 dias. Aí a gente, quando olha essa expressão, a gente fica pensando, por que 3 dias? Por que não 1 dia? Por que não 2 dias? Por que 3 dias? Qual é o mistério? Tem alguma coisa mística por detrás desse número? Eu creio que não. Mas era o Senhor que estava falando, que deveria ser assim. Muitas vezes, amado, nós queremos que algo aconteça na nossa vida. E muitas vezes nós erramos porque nós queremos na nossa hora, no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, e não a maneira de Deus. O Senhor poderia dizer que eles chegassem ali e no mesmo dia eles iam atravessar o Rio Jordão. Mas precisou um tempo de preparação. E a promessa de Deus era que no 3º dia o Senhor faria maravilhas no meio deles. Então, por que essa maravilha que o Senhor estava prometendo não podia acontecer com 1 dia, com 2 dias? Por que 3 dias? Tem coisa, amados, que nós nunca vamos entender. E o que nós precisamos aprender a nos render diante de Deus. Se Ele está falando que algo é assim e dessa forma nós vamos alcançar aquilo que nós pretendemos, certamente o Senhor que nos criou, Ele sabe o momento, a hora do seu agir. Então a Bíblia diz que aqui no verso de número 5, quando Josué desafia Israel, dizendo que amanhã o Senhor faria maravilhas no meio deles, aí vem uma explicação, aí vem uma coisa que nos ajuda a entender. Aí ele diz que antes de que isso acontecesse, essa maravilha acontecesse, eles deveriam se santificar. Muitas vezes, amado, nós queremos que algo nos aconteça.
Mas muitas vezes nós precisamos nos preparar para receber aquilo que nós buscamos. Nós achamos que nós estamos preparados. Nós achamos que nós estamos prontos. Não, por que Deus não me atende agora? Por que não me atende hoje? Por que eu tenho que esperar 3 dias? A Bíblia diz, interessante que a Bíblia diz que Josué levantou-se de madrugada. Eu creio que ele levantou-se de madrugada, não porque ele precisava talvez tirar leite. Josué era leiteiro, então ele precisava levantar de madrugada. Havia um propósito de Josué ao levantar-se de madrugada. Os espias que ele mandou para averiguar a terra de Jericó, regressaram e trouxeram para Josué um relatório do que eles viram. E eu creio que Josué exige, a palavra do Senhor exigia esse tempo de Israel, porque certamente Josué, ele precisava de um tempo para apresentar diante do Senhor tudo aquilo que os espias relataram para ele, das dificuldades que eles iam enfrentar, das oposições que eles iriam enfrentar. Então Josué precisava de um tempo junto com Israel para preparar o seu coração, para preparar a ocasião para receber aquilo que o Senhor então tinha reservado para Israel. A promessa de Deus já tinha sido feita, que o Senhor iria dar a ele as terras de Canaã por herança. Mas o Senhor exigiu deles esse tempo, preparem, e diz a palavra de Deus que então, ao final do 3º dia, aquilo que Israel queria alcançar, eles alcançaram. Porque Israel entendeu que a obediência glorifica o nome do Senhor. Muitas vezes, amado, não há outra alternativa para mim e para você a não ser obedecer o que Deus está mandando. Fazer o que Deus está mandando. Eu entendi a palavra de Deus. Eu entendo o que Deus quer e tem reservado para mim. Israel precisava desse tempo, de uma busca especial, para buscar de Deus um direcionamento, para buscar ao Senhor, para que Deus pudesse clarificar na mente de Israel a respeito do que Deus tinha preparado para eles. E a promessa do Senhor era: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, amado, quando nós falamos desse desejo nosso aqui de arrumar a igreja, de reformar a igreja, nós sentimos, amado, que essa é a vontade de Deus. Em Lucas, no capítulo 6, verso de número 46, certa vez Jesus faz um questionamento para aquele grupo de pessoas que estavam diante dele. E o questionamento apresentado pelo Senhor Jesus era esse: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? Muitas vezes nós somos iguais a Israel. Nós entendemos que Deus é o Senhor, que Deus é Pai, que Deus é Criador, que Deus é grande, que Deus é onipotente, que Deus é maravilhoso. Mas o questionamento que ele faz para aquele grupo de pessoas: por que você me chama de Senhor e Senhor,
mas não faz o que eu estou dizendo que você deve fazer. Esse era o questionamento. Em João, no capítulo 15, verso de número 14, Jesus também diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ele não fala de servo, ele não fala de discípulo, ele fala de amigo. Você é meu amigo quando você faz aquilo que eu estou mandando. Por que me chama de Senhor e Senhor? Mas vocês agem diferente. Com a boca vocês declaram, era esse o questionamento, com a boca, com os lábios, vocês declaram que Deus é o Senhor, mas vive a sua vida do seu jeito, mas vive a vida do seu modo, mas é guiado pelo seu próprio entendimento, e não pela direção que Deus quer dar à nossa vida. Em João, também no Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 4, o Senhor Jesus, ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Verso número 5. Então esse permanecer, Israel, ele tinha a oportunidade de permanecer na direção de Deus, ou de não permanecer, como também eu e você temos a mesma liberdade de permanecer ou não permanecer, de fazer ou não fazer, de obedecer ou não obedecer. Ele quer fazer, ele sabe a hora quando deve fazer, ele sabe o momento que ele deve fazer. E a Bíblia, a palavra do Senhor, a promessa de Deus aqui é: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então ele está esperando muitas vezes, amado, uma resposta da nossa parte, para ele fazer o que ele quer fazer. Ele está esperando a sua resposta. Ele já tem a resposta. Ele já sabe o que fazer. Ele sabe quando ele deve fazer. Mas ele aguarda uma resposta, uma autorização minha e sua, para fazer e cumprir em nós a sua vontade, para cumprir em nós o seu desejo, a sua vontade. Ele está aguardando uma resposta: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vós, vocês terão uma vida frutífera. Nós teremos uma vida frutífera. Nós teremos uma vida frutífera. E lá nesse mesmo capítulo 15 de João, no verso de número 8, aí a palavra do Senhor diz: nisto é glorificado o meu Pai. Então, amado, quando nós declaramos que a nossa obediência glorifica a Deus, Deus, ele tem prazer de agir em nós. Deus, ele tem prazer de agir na vida de cada um de nós. E esse agir de Deus em nós e através de nós é para que o nome dele seja glorificado. Você quer viver uma vida que glorifica a Deus? O primeiro passo é: obedeça ao Senhor e à sua palavra. Permanecei em vós, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. E se eu permanecer em vós, vocês darão muito fruto. E quando vocês têm uma vida que frutifica, o nome do Senhor está sendo glorificado. É dessa maneira. É interessante, amado irmão,
Israel estava diante daquela oportunidade. O Senhor já tinha preparado a eles a terra prometida. O Senhor já tinha prometido que ia remover todos os problemas que Israel ia enfrentar. Porque, na verdade, amado, quando eu estou no Senhor, a batalha deixa de ser minha, a batalha passa a ser dele. Eu acho, muitas vezes, amado, até uma incoerência, quando eu, que conheço, que já experimentei a graça de salvação em Cristo Jesus, dizer: eu tenho muita luta. Por que você tem muita luta? Porque talvez você está ainda lutando uma luta onde Deus está aguardando uma resposta sua para lutar em seu favor. Para lutar por você. Não, eu vou lutar. Sim, amado, Israel precisava lutar. E nós precisamos entender, essa luta é minha ou é de Deus? Essa luta, realmente eu preciso passar por essa luta, eu preciso passar por essa tribulação. Será que eu não estou querendo tomar para mim algo que eu devo colocar e esperar no Senhor? Mas eu insisto porque eu quero fazer do meu jeito, na minha hora, da minha maneira. Josué, capítulo 3, verso de número 17. A última expressão desse capítulo 3 termina dessa maneira: todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. O que isso significa? Significa para mim e para você, meu amado, que quando nós lutamos por obedecer e viver uma vida de obediência ao Senhor, você vai vencer em nome de Jesus. Quando você aprende, quando nós aprendemos a viver uma vida de obediência ao Senhor e à sua palavra, algumas lutas que você está passando não é sua. Deus gostaria de lutar por você, mas você insiste em lutar uma luta que não é mais sua, é dele. A nossa obediência glorifica a Deus. A outra coisa que, quando eu olho para esse texto da palavra, é quando eu olho, por exemplo, para o verso de número 3 ao verso de número 6, onde a Bíblia fala sobre a Arca da Aliança. E quando eu penso nessa questão da Arca da Aliança, me vem então esse segundo ponto para a nossa reflexão. A bandeira da salvação deve permanecer hasteada no lugar mais alto. A Arca da Aliança era símbolo da presença de Deus no meio de Israel. A Arca da Aliança era a bandeira de Israel. Então, Deus, ele instrui a Israel que eles deveriam manter a Arca da Aliança o mais alto possível. Nós não vivemos mais como o povo judeu, como o povo hebreu daquela época. Porque hoje, eu e você, e se você não entendeu isso, Jesus Cristo é a nossa Arca da Aliança. Não precisamos mais daquela Arca da Aliança. Aquilo foi importante para Israel, para aquele momento.
Mas hoje eu entendo pela palavra que Jesus Cristo é a nossa arca da aliança. E essa certeza de que eu sou salvo em Cristo é uma bandeira que eu devo manter hasteada de uma maneira mais alta possível. Nós aprendemos que quando uma nação, um povo era derrotado na batalha, ou perdia um líder, então geralmente a bandeira ficava a meio mastro. Meio mastro, manter a bandeira a meio mastro é sinal de luto, é sinal de derrota, é sinal de desânimo. Muitas vezes, amado, o inimigo da nossa alma, ele vai investir contra a nossa vida, para que você abaixe a bandeira da sua salvação. E viva uma vida de desânimo. Há momentos que o desânimo vem. Há momentos que a frustração acontece. Mas mesmo que venha a frustração, mesmo que venha as adversidades, mantenha a bandeira da salvação o mais visível possível. Tem muitas pessoas, parece que a vida dela muda de acordo com a circunstância. Nós não somos presos à circunstância. Nós vivemos apesar da circunstância, crendo no poder de Deus, seja na saúde ou na enfermidade, seja na alegria ou na tristeza, seja na vitória ou no momento da derrota. Eu sei em quem eu tenho crido. E por maior que seja a minha luta, não manterei a minha bandeira a meio mastro ou arriada, como uma pessoa que não experimentou ainda o poder de Deus. A direção que Deus estava dando para Israel é: mantenha a arca da aliança o mais alto possível. E é interessante também, amado, que a palavra de Deus nos diz que quando Israel passa o Jordão, a Bíblia diz, eu acho interessante, amado, algumas informações que a Bíblia nos dá e que muitas vezes pode passar de maneira desapercebida aos nossos olhos. Mas tem um sentido, tem um significado. A Bíblia declara que quando Israel atravessa, animado, crendo, confiando no Deus da vitória, no Deus que o libertou, no Deus que os manteve vivos, com saúde, não deixando faltar o seu pão de cada dia durante 40 anos que caminhavam no deserto. Não trabalhavam, não fiavam, não tinha emprego, não tinha renda, não tinha terra, não tinha gado, mas tinha algo muito maior do que isso, a certeza que o Deus dos exércitos está comigo, que o Deus dos exércitos está conosco, que o Deus dos exércitos vai lutar a minha luta, que Ele não me deixará. Eu não estarei sozinho, embora possa vir a mais terrível tempestade, adversidade, problema ou luta. Não deixarei a bandeira arriada, não deixarei a bandeira a meio mastro. Eu creio, meu amado, que
nesses últimos dias, com tudo que o Brasil está vivendo, eu creio que uma grande lição, Deus está querendo chamar-nos a atenção. Você já viu que ultimamente tudo que você tem colocado como uma tábua da salvação tem ido por água abaixo? Muitas vezes nós achamos, né? Nós precisamos do Messias como presidente. O nosso Messias governa para todo sempre. O nosso Messias governa para todo sempre. E muitas vezes nós estamos colocando a nossa fé. E Deus está querendo mostrar para nós, né, olhar para o Senhor. É interessante, amado, quando a Bíblia diz que eles, os sacerdotes, os levitas, deveriam manter a arca num lugar bem visível. Imagina, amado, quando Israel saiu do Egito, havia mais ou menos, alguns dizem, 600 homens. Não está falando nem mulheres, nem crianças. Mas quantos milhões de pessoas estavam ali? Aquela geração morre, uma nova geração se levanta. Israel está ali e precisa atravessar o Jordão. Na nossa vida, amados, quanto Jordão você vai precisar atravessar? Quantos Jordão estão ali entre você e a bênção que Deus tem preparado? Quantos Jordão? Não era a primeira vez, quando Israel sai do Egito. Eles tinham que atravessar o Mar Vermelho. E atravessaram. Agora eles estavam precisando atravessar o Rio Jordão para entrar em Canaã. Entraram. O mesmo Deus que ajudou Israel a atravessar o Mar Vermelho, o mesmo Deus que ajudou Israel a atravessar o Rio Jordão, é o meu Deus, é o seu Deus. É o seu Deus. Não te deixarei, não te abandonarei. Assim como fui com Moisés, assim serei com você. Assim serei com você. É mais um Jordão, é mais um problema, é mais uma adversidade, é mais uma luta. Olha, você chegou até agora aqui e prevaleceu e vai continuar prevalecendo, mantendo a fé no Senhor Jesus, mantendo a confiança no Senhor. A bandeira vai adiante de vós. A bandeira que eu estou dizendo aqui, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, como eu disse, era sinal da presença de Deus no meio de Israel. A Bíblia diz, a Arca da Aliança vai adiante de vós. O que eu e você, amado, precisamos aprender é que Deus, Ele precisa ir sempre adiante de nós. Você tem alguma coisa para fazer amanhã? Antes de sair, Senhor, vai adiante de mim. Senhor, amanhã, essa semana, eu tenho um problema, alguma coisa muito difícil para decidir. Senhor, vai adiante de mim. A palavra de Deus era dizendo para Israel, vocês não vão, ninguém vai na frente. Muitas vezes, amado, Deus, Ele não age, Ele não faz, porque nós queremos ir na frente dEle. Eu lembro que, quando a gente era criança, né? E eu não sei se esse costume ainda existe por aí. Aí, quando aquele menino, aquela menina, era mais assim,
afoitinha para querer fazer a coisa na frente, a mãe ou o tio, alguém falava assim, oh, que menino para frente, né? Muitas vezes, amado, Deus também está olhando para nós e falando, oh, que homenzinho para frente, né? Quer passar na frente de Deus? Quer ir antes de Deus? A palavra de Deus para Israel é: a arca da aliança tem que ser mantida no lugar mais alto possível. A arca da aliança tem que ir na frente. Não atropele Deus. Se Deus está falando que é daqui a 3 dias, é porque vai ser daqui a 3 dias. Ou não sei, pastor, quando é a hora, quando é o tempo, não sabe. Continue buscando ao Senhor. Continue pedindo ao Senhor. Israel, a Bíblia diz que Israel para ali, acampa à beira do Rio Jordão e espera no Senhor. A Bíblia também nos diz, o salmista, esperei no Senhor e Ele se inclinou para mim, ouviu a minha oração e atendeu a minha súplica. Muitas vezes, amado, você está querendo ir adiante dEle. Está tomando a frente. Você está agindo que nem o menino para frente, a menina para frente. Opa, para aí, né, que tem que esperar, né? Algum de nós passa por essa luta, né? Não precisa rir para mim, né? Senão eu vou achar que é você, né? Mas é luta nossa, amado. De repente a gente está atropelando o processo, querendo fazer. A Bíblia diz que a arca deveria ir na frente. A outra palavra também que Deus dá para Israel: quando a arca partir, vocês vão partir. Quando a arca parar, você vai parar. Mas parar para quê? Eu tenho pressa, estou ansioso. Aí se eu parar, eu morro. Não vai morrer, criatura. Deus está mandando, se deve parar, pare. Quantas vezes a gente passa por aborrecimento? E a gente fala, poxa, se eu tivesse parado, pensado melhor, pensado mais, quem sabe eu não teria agora que está passando por essa dificuldade. Então a orientação de Deus é: mantenha a arca no lugar mais alto, a arca vai na frente. Quando a arca parar, você vai parar. Para que parar? Parar por quê? Não sei, muitas vezes. Mas se Deus está mandando que agora é a hora de parar, pare. É a hora de andar, ande. Nós somos muito complicados, amados. Israel está lá, diante, ainda lá, saindo do Egito, na liderança de Moisés. Aí, Israel parou para orar. Aí Deus aparece para Moisés e diz: Moisés, fala para o povo marchar. Quem orou, orou. Quem não orou, não ora mais. Agora é a hora de marchar, não é hora de orar. Muitas vezes, amado, por a gente não entender a maneira de Deus, o jeito de Deus, os propósitos de Deus, a gente ora quando deve marchar, a gente marcha quando deveria orar. Faz tudo errado, faz tudo ao contrário. Deus está falando agora é a hora de partir, você quer parar. A hora de parar, você quer partir. Um quer assim, o outro quer de outro jeito. Então não tem como muitas vezes acontecer. E a outra coisa, amado, quando a Bíblia fala para Israel que eles deveriam manter uma distância
uma distância, e essa distância corresponde a mais ou menos 1 quilômetro de distância que eles deveriam marcar, separar da Arca da Aliança. Eu fico imaginando, como já falei para você, imagina 2 milhões de pessoas. Quando Israel recebe essa ordem de manter uma distância da Arca da Aliança, é para que todos pudessem ver a arca. É para que todos pudessem ver. É para que todos pudessem contemplar que o Deus que faz na Dona Helena é o Deus que também faz na vida da Bárbara, que também faz na sua vida. Para que todos vejam, para que mantivesse visível ali a vista de Israel, para que não houvesse alguma dúvida. Eu não entendi, eu não vi. Eu parti porque não vi a Arca da Aliança. Eu parei porque eu não vi a Arca da Aliança. Muitas vezes, amado, a gente quer justificar por que a gente está fazendo errado. Por que a gente não faz como Deus ordena que seja feito? Eu não entendi direito a ordem, eu não entendi direito a orientação. Para que não houvesse dúvida, então mantenha a arca mais visível, mantenha uma distância para que fique visível para todos. Esta é a vontade do Senhor. Alguns falam porque a arca era sã, por causa que ali, por causa da santidade de Deus. Não quero, mas o que eu quero deixar é esta palavra, para que ficasse algo visível para Israel. E é interessante, amados, isso gera um efeito muito positivo em cada um de nós. Quando muitas vezes eu vejo alguém do meu lado, talvez passando por alguma luta semelhante, e ele diz assim: olha, eu também estava passando por isso, e fiz dessa maneira e Deus me abençoou. Aquela pessoa que está ali do seu lado, ela vai ficar animada. O Deus que ouviu a oração da Lília vai ouvir a minha também. O Deus que olhou para a Lília também vai olhar para mim. Então Deus queria que ficasse visível para todo Israel, para que ninguém em Israel pudesse dizer: Senhor, eu parti quando deveria parar, eu parei quando deveria partir, porque eu não vi a aliança. Amado, nós queremos justificar muitas vezes os nossos erros. A gente não admite o nosso erro. A gente sempre procura uma maneira de justificar. Eu errei, porque alguém errou. Eu fiz assim porque fulano também fez. Então, para que não houvesse talvez esse sentimento no meio de Israel, mantenha a arca de uma maneira bastante visível para que todos possam ver. Mantenha a coisa de maneira muito clara e evidente para que não haja dúvida, para que ninguém precipite, para que ninguém retarde, para que ninguém demore, para que ninguém fique para trás, mas que Israel continue caminhando junto, que Israel continue firme, unido no mesmo propósito. Outra questão que eu gostaria, quando eu olho para esse texto da palavra, é que a terceira consideração que eu quero fazer é que os mais ousados serão revestidos de maiores honras. Amado, eu disse para os irmãos que esse ano nossa igreja está
completando 40 anos. E a gente deve, claro que o que a gente faz, não há em nós uma vontade de que o nosso nome seja engrandecido, mas também é inegável que os mais ousados serão revestidos de maiores honras. Eu estava lembrando, algumas pessoas que ainda estão aqui, quando essa igreja começou, o irmão Adriano não está aqui, né? Hoje bem velhinho, a irmã Silvia também com as suas dificuldades. Depois veio o irmão Dário, irmã Salomé, irmão Dino, irmã Sônia. Ouvimos aqui recentemente pastor Gercione. Ouvimos aqui recentemente também pastor José de Souza. Eu estava lembrando, amados irmãos, essa semana, e até mandei uma mensagem para essa irmã. Eu sei que ela não fez para que o nome dela fosse engrandecido, honrado. Não, amado. Mas a quem honra, honra. Aí mandei uma mensagem de gratidão para ela, a irmã Dora, também. Lembrando que o Lau também era líder de construção naquela época, junto com o Manuel de Sá. E aquela irmã, uma vez lançou um desafio. Não sei para quem ela lançou o desafio primeiro, mas eu sei que ela lançou esse desafio também para mim. Diz assim: pastor, eu fiz um propósito junto com meu marido, se Deus me abençoasse assim, 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 que meu marido está trabalhando lá nos Estados Unidos, eu quero dar uma oferta especial para abençoar essa igreja, e eu gostaria de dar a oferta para a gente quebrar a fachada da igreja, e a gente reformar a igreja. Irmão, não sei como, mas a partir daquele momento, muitas coisas foram acontecendo, para a honra e glória do nome de Jesus. E mais uma vez nós temos mais um Israel para passar. Mas o mesmo Deus, mais um Jordão para passar, mais um problema para passar, mais um desafio. Mas o que nos dá a certeza de que o mesmo Deus que nos deu a vitória no passado é o mesmo Deus que vai continuar nos dando vitória no presente e no futuro, para que o nome dele seja glorificado. Mas Ele quer nos honrar. Quando eu olho para Hebreus capítulo 11, ela tem nomes, pessoas valiosas, pessoas preciosas, que colocaram a sua fé no Senhor, que confiaram no Senhor, e hoje o nome delas estão escrito no livro da vida. E da mesma maneira como Jesus nos prometeu, no dia da nossa salvação, nosso nome já está escrito no livro da vida. Mas eu posso acrescentar detalhes a mais nessa história que eu estou escrevendo hoje com o Senhor, com o meu Deus da minha salvação. E o Senhor, Ele prometeu na sua palavra que muitas vezes, amado, um copo de água que você dá para abençoar alguém, não passará desapercebido aos olhos do Senhor, mas o Senhor contemplará aquele dia em que alguém estava com sede, e você deu um pouco da sua água, você deu um pouco do seu pão, seja para alguém ou para a causa do Senhor, o seu nome será lembrado para todos sempre, para que o nome do Senhor seja glorificado. Não que nós trabalhamos buscando honra e glória desse mundo, mas fazemos, amado, para que o nome do Senhor seja glorificado. O Salmo 126, verso 5 e verso 6. Quem sai semeando, chorando em lágrimas, com júbilo ceifará, trazendo nas suas mãos o fruto do seu trabalho. João, capítulo 16, verso de número 21.
Quando a mulher sabe que a hora do parto está chegando, ela tem tristeza, mas logo a tristeza é substituída pela alegria, quando ela contempla o fruto do seu choro no seu braço, uma criança que Deus deu. Toda tristeza vai embora, toda tristeza é substituída, quando a mãe segura no colo, esse é o filho que Deus me deu. Esse é o fruto da bênção de Deus em meu favor. Nós não queremos honra, não buscamos a nossa própria honra, mas o Senhor certamente abençoará a cada um de nós. Verso de número 7 de Josué capítulo 3. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a ti engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. O Senhor prometeu para Josué: Josué, você cumpriu tudo que eu disse que você deveria fazer. Você obedeceu tudo que eu disse para você obedecer. Você obedeceu. Por causa da sua obediência, eu vou começar a engrandecer o seu nome no meio desse povo. Porque você muito me amou, porque você muito me honrou. Sobre um lugar de honra, o Senhor vai colocar agora o nome desse homem, chamado Josué. E assim, amado, é a promessa de Deus para cada um de nós. À medida que nós obedecemos, que cumprimos o propósito de Deus para a nossa vida, Ele vai anotando, Ele vai anotando, Ele vai anotando. E aí Ele vai chamar você e dizer: meu filho, minha filha, porque você me honrou naquele dia. Meu filho, minha filha, porque você fez como eu disse que deveria fazer. Agora, como consequência da sua obediência e da sua submissão, toma a bênção que você estava esperando. Muitas vezes nós queremos a bênção, mas não queremos muitas vezes fazer como o Senhor está dizendo que deve ser feito. Eu quero ser abençoado, mas eu só vou ofertar se o dinheiro for assim, só se fazer assim. Não, amado, não é a sua vontade, é a vontade do Senhor. Nós fazemos para que o nome do Senhor seja glorificado. Josué agora, o Senhor diz: agora eu vou começar a engrandecer o seu nome será um nome respeitado, o seu nome será um nome grande nesse lugar. Você quer, quantos de nós queremos, amado, ter o nosso nome engrandecido? Quer o nosso nome ser lembrado? Mas o Senhor, amado, a quem nós servimos, Ele está escrevendo tudo, Ele está anotando tudo, Ele está anotando cada lágrima e cada luta que você passa. E no momento certo você verá o fruto do seu trabalho. Espera no Senhor, confia nele e verei a salvação. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Josué confiou no Senhor. Isaías capítulo 53, verso de número 11. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, o fruto penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. É uma profecia de Isaías a respeito de Jesus. Mas sempre devemos lembrar também, como Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, a partir do verso de número 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós a mesma vontade. Tende em vós a mesma disposição. Tende em vós a mesma alegria. Tende em vós a mesma perseverança. Tende em vós a mesma fé. Tende em vós a mesma confiança. Assim como fui com Moisés, assim serei também com você. Assim também serei com você.
Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e sua alma ficará satisfeita. Tende em vós o mesmo sentimento. Eu sei, meu amado, que na salvação Jesus é o único, Jesus é o unigênito, como João 3,16 escreve. Mas no serviço, Jesus, Ele é o nosso primogênito. Ele é o primeiro de muitos também que serão honrados no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Porque foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor que vos está preparado antes da fundação do mundo. É promessa de Deus para cada um de nós, meu amado. Se permanecermos firmes na presença do Senhor, se permanecer firmes servindo ao Senhor. E a outra consideração que eu quero deixar com os amados irmãos é: lançados sobre o firme fundamento, prossigamos rumo à vitória final. Verso de número 10. O que podia impedir Israel de avançar? O que podia impedir Israel de avançar? Você vai dizer várias coisas, e eu concordo com você. Para que podia impedir Israel de avançar, era o Rio Jordão. Algumas pessoas dizem que a média da largura do Rio Jordão em tempo normal é mais ou menos entre 5 e 6 metros de largura o rio. De profundidade é mais ou menos em algum lugar 3 metros, 6 metros de profundidade, ou até mais do que isso. Mas algumas pessoas também dizem que por causa dessa informação que a Bíblia traz aqui, que era tempo da cheia, então a capacidade, o volume, a profundidade daquele rio triplicava. O que era 3, vira 18. O que era 10, vira 30. Alguma coisa mais ou menos assim. Então havia ali, amado, o Rio Jordão, que podia impedir Israel de avançar. Havia os cananeus. E é interessante, amado, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vamos encontrar a palavra do Senhor nos informando. E se você contar, aí vai aparecer o número 7. 7 povos. 7 é um número simbólico para Israel. Quer dizer, todo tipo de problema. Todo tipo de luta. A luta não tem como ficar pior. Havia o rio. Aí eu fico imaginando, eles atravessam o Rio Jordão. Na frente deles havia os cananeus, 7 povos diferentes, que desejavam a destruição de Israel, que eram inimigos de Israel. Aí você fica imaginando, venceu agora o desafio do Jordão. Parece que o problema diminuiu, mas também para alguns podia ser sinal de que o problema aumentou. Aumentou por quê? Alguém poderia dizer, imagina se esses 7 povos fazem uma aliança e vêm guerrear contra nós. Tem como correr para trás? Tem como voltar atrás? Nós vamos ter que atravessar o Rio Jordão de novo? Até conseguir isso, quanto de nós vai morrer? Muitas vezes, amado, também, em meio a nossas lutas, problemas e dificuldades, desafios que se levantam diante de nós, a gente fica pensando, o que é menos pior? É ficar aqui e atravessar
e agora que atravessamos, ficar mais vulnerável para o ataque daqueles inimigos de Israel. Mas a promessa de Deus, amado, no verso de número 3, era que o Senhor lançaria de diante deles. O verso de número 3 era essa, a ordem: sigam a arca. Amado, se eu estou em obediência, seguindo a arca da salvação, se eu estou em obediência, servindo ao Senhor, não tenha medo do que possa aparecer na sua frente. Creia que vai cair no nome de Jesus. Creia, vai cair no nome de Jesus. O que seria pior? Continuar ali e o Senhor dizendo: vai, levante, levante. A ordem de Deus para Josué, diz a palavra do Senhor, né? Manda Josué se levantar. Levante em direção à obediência. Levante em direção à orientação que Deus está dando. Levante-se em obediência ao caminho que Deus está apontando, não o seu nariz, mas a direção que Deus está me apontando. E se eu levanto em obediência para servir ao Senhor, para continuar seguindo ao Senhor, Ele vai lançar fora tudo aquilo que pode impedir você de prosseguir, de continuar caminhando. Creia, amado, no nome de Jesus. Sigam a arca. Nessa sociedade, entre o que Israel deveria fazer e o que o Senhor estava pronto para fazer, precisava apenas Israel obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor. Sigam a arca, continue seguindo a arca, não pare, não olhe para trás. Sigam a arca. Verso de número 10. Conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós. Mas não é parado que você vai ver isso. É andando, obedecendo, cumprindo o propósito de Deus. Se a gente caminha firme, a Bíblia diz que vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vós. O Deus vivo está com você. Está com problema, luta, dificuldade? O Deus vivo está no meio de vós. Não somente isso, a Bíblia diz, verso de número 13, o Senhor de toda a terra. Josué capítulo 5, verso de número 1. Quando os cananeus viram, perceberam que Deus estava com Israel, porque Deus tinha agido em favor de Israel, a Bíblia diz em Josué capítulo 5, verso 1, que o coração dos cananeus se renderam, se prostraram, perderam a coragem diante da fé de Israel. Quando eu levanto, amado, com a minha fé, com a minha confiança no Senhor, você vai perceber que Deus está no meio de vós, as pessoas saberão que Deus está com você, e tudo aquilo que impede você de continuar caminhando, vai cair por terra no nome de Jesus. Eles desanimaram, perderam o ânimo de enfrentar Israel. Salmo de número 126, ainda, verso de número 2. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Agora não é mais Israel que está dizendo, são as outras nações que estão dizendo e declarando. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aí eles respondem, sim, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres. Que Deus possa nos abençoar. Que diante desses desafios que nós temos aí diante do Senhor, continue crendo, amado. Continue acreditando, continue colocando a sua fé, a sua confiança no Senhor. E que Deus assim possa também completar esta palavra no nosso coração. Tem um testemunho aqui, que está escrito a história dessa mulher em Josué capítulo 2. Essa mulher era uma gentia, era uma cananeia, ela era moradora de Jericó. Mas aquela mulher, ela vê o que Deus estava fazendo em favor de Israel, ela se dobra diante do Deus de Israel. Agora, quando você abre a Bíblia, lá em Mateus capítulo 1, verso de número 4, novamente aparece o nome dessa mulher, chamado Raabe. E aparece numa posição de muita honra. Ela aparece na genealogia de Jesus. O nome dessa mulher, a fé dessa mulher, a confiança dessa mulher foi recompensada. Assim também como Deus recompensará você pela sua fé, pela sua confiança no Senhor. Então somente continue caminhando, mantendo a fé firme no Senhor, não olhando para trás e crendo que o Deus de Jacó, que o Deus de Moisés, que o Deus de Josué é o meu Deus, é o seu Deus, que assim como eles venceram, você também vai vencer no nome de Jesus.